Tudo bem? Que bom, né? Estamos nós aqui de novo para o nosso tempo, no momento da história, né? Onde nós vamos hoje começar uma nova história. E hoje nós vamos ver a história missionária, tá? Vamos ver outra história missionária. Por isso, então, nós vamos cantar um cântico que fala sobre missões, sobre crianças, né? E o cântico fala assim, que Cristo ama as criancinhas deste mundo ao derredor. Então vamos cantar, eu vou cantar para vocês aprenderem, tá? Vamos lá? Cristo ama as criancinhas deste mundo ao derredor, quer chinesas, quer hindus, esquimós e índios nus, Cristo ama as criancinhas com fervor. Cristo ama as criancinhas do Brasil e do Japão, quer loirinhas, quer de cor, ele as chama com amor. Cristo ama as criancinhas como são. Muito bem, esse vai ser um cântico que nós vamos estar cantando todo o nosso momento desse tempo da nossa história missionária, porque fala que Cristo ama as criancinhas. Ele não ama só nós aqui do Brasil, mas Ele ama a criancinha de todo o mundo, em todos os países onde tem as crianças. Cristo ama cada uma delas. Certo, crianças? Muito bem. A história que nós vamos aprender hoje sobre uma missionária chamada Amy Carmichael. Amy Carmichael, então, nasceu no dia 16 de dezembro de 1867, há muitos anos atrás, né? Lá na Irlanda do Norte. Ela era a filha mais velha de 7 irmãos, quer dizer, eles eram 7 irmãos e ela, então, era a filha mais velha. E a casa dela, onde ela morava, ficava perto do mar. E Amy gostava muito de ver o mar, ela gostava de ver o ruído, de ouvir o ruído do mar, de ver a cor do mar. E sabe qual era a cor que mais Amy gostava? Que ela tinha uma paixão por aquela cor? Era a cor azul. Amy gostava muito da cor azul. E a mãe dela tinha os olhos muito azul, um azul lindo, era o olho da mãe dela. E Amy então começou a sentir uma vontade, um desejo tão grande de que os seus olhos também fossem azuis, assim como o da mãe dela, né? E ela começou a querer muito isso. Amy sempre ouvia falar de Jesus, do seu amor, de que um dia ele morreu lá na cruz para derramar o sangue dele, para limpar o nosso coração do pecado. Então ela sempre ouvia isso lá na igreja dela, na escola bíblica dominical. Ela ouvia em casa, porque o pai fazia o culto doméstico todos os dias, né? E então, porque Amy era de uma família cristã. Os pais de Amy, eles eram crentes, então Amy nasceu num lar cristão. E a mãe dela sempre falava que Deus ouve a nossa oração. Aí um dia, então, Amy ficou pensando assim, se Deus ouve a oração, então eu vou pedir para Ele que Ele me dê olhos azuis. Sabe quantos anos Amy tinha quando ela pensou isso? 3 anos de idade Amy tinha quando ela pensou isso. E ela então, quando chegou a noite, que foram, né, deitar lá para dormir, ela vestiu a sua roupinha e ela foi fazer a sua oração. Então ela orou com muito fervor, que Deus desse para ela os olhos azuis, assim como o olho da mãe dela. E ele fez aquela oração de todo o seu coração. E ela não duvidou nem um pouquinho de que Deus iria responder a sua oração. Porque ela sempre ouvia, né, que Deus responde a nossa oração. Na manhã seguinte, então, muito feliz, Amy acordou, levantou da sua cama rapidinho e foi lá, pegou uma cadeira e empurrou até perto de uma cômoda, onde tinha um espelho lá em cima. Ela subiu na cadeira e foi olhar no espelho. Olhos azuis? Não, eram os mesmos olhos castanhos que ela tinha. E agora eles estavam muito tristes,
porque Deus não ouviu a oração dela e os olhos dela continuavam castanho. Ela tinha sido tão boazinha, ela tinha orado, ela tinha feito as coisas tudo certinhas, mas Deus não respondeu a oração dela. Então ela pegou e se debruçou em cima da cômoda, muito triste, segurando o choro para que ninguém ouvisse ela, né? E então ela entendeu claramente Deus dizer no seu coração: a resposta é não. O não de Deus lhe foi tão claro como os nãos que de vez em quando ela ouvia dos pais dela. Quando ela queria alguma coisa, eles falavam não. Então foi o não que Deus falou para ela naquela hora foi tão claro que fosse como ela ouviu como os não que os pais dela falavam para ela. Então esta era a resposta negativa. Amy só iria entender isso muitos anos mais tarde na sua vida. Ela ia entender o porquê que Deus tinha falado não para ela. Mas agora ela ficou feliz, pois Deus tinha ouvido a sua oração, mesmo que a resposta tenha sido um não, mas Deus ouviu a sua oração, né? Porque Deus, Ele responde às nossas orações. Ele pode dizer que sim, né? Naquela hora ali, Ele já responde um sim que nos agrada, ou Ele diz um não, ou Ele também pode falar que nós temos que esperar um pouco, né? Para acontecer a coisa. E a resposta de Amy foi não. Deus estava guiando Amy, mesmo se ela sendo muito pequenininha, porque ela tinha 3 anos naquele tempo, né? Ele estava conduzindo os passos dela. Confiar nele era uma coisa que Deus queria que ela aprendesse desde cedo a confiar em Deus, né? E Deus tinha planos para a sua vida, para a vida de Amy. Sabe que Deus também tem plano para a sua vida, criança? Basta você confiar nele, se colocar na presença dele. Ele tem muitas lições maravilhosas para te ensinar, para nos ensinar. Nós temos que apenas aprender a ouvir quando ele nos fala. Então, na próxima aula, nós vamos ver também como foi que Amy aceitou a Jesus como seu Salvador. Mas ainda hoje, nós vamos ver que quando Amy cresceu, ela viajou então para a Índia como missionária, né? Logo que chegou lá, ela ficou ansiosa, queria aprender a língua indiana, lá da Índia. Ela queria aprender, né, rapidinho, mas era difícil, mas ela foi tentando até ela conseguir. E tinha os costumes deles também, que eram uns costumes bem diferentes do que ela sabia, do que ela aprendia lá na Inglaterra. Então era muito diferente os costumes lá na Índia, né? E quando um dia então, Amy tinha muita curiosidade de conhecer o templo deles, né? O templo onde eles prestavam o culto deles. Mas como que ela ia fazer para entrar lá no templo? Porque estrangeiros não podiam entrar lá no templo. E Amy ficava se perguntando, que tipo de Deus eles cultuam? Como é feita então a adoração deles? Então era uma questão que Amy ficava perguntando assim para ela mesma, como seria o culto deles, como eles prestariam o culto deles a Deus. Então Amy, ela tinha certeza absoluta de que Deus ia lhe mostrar um jeito, uma maneira dela falar do seu amor para aquele povo ali daquele país na Índia. Depois, sabe, de várias tentativas que Amy tentou para mudar o tom da sua pele, para passar despercebida entre as pessoas, ela então descobriu que o pó de café deixava a sua pele do rosto e dos seus braços num tom marrom suave, parecido com a pele das mulheres indianas, né? E aí então ela foi passar isso então no seu rosto, nos seus braços. Ela conseguiu a roupa, né, das mulheres indianas para vestir também. As suas amigas foram lá para ajudar ela, né, a se arrumar.
E aí uma delas falou assim, nossa, você está parecida mesmo com a mulher indiana. Ainda bem que os seus olhos são castanhos, porque já pensou se os seus olhos fossem azuis? Como que você ia passar despercebido por uma mulher indiana de olhos azuis? Não tem, né? Olhos azuis? Ah, e Amy lembrou então da resposta de Deus lá na sua infância, quando ela pediu que Deus lhe desse olhos azuis. E a resposta de Deus foi não. E aí agora então ela entende, ela compreende então qual o propósito que Deus tinha então para a sua vida e por que ele tinha respondido com um não para ela naquela sua oração quando ela era ainda bem pequena. Um dia, então, Amy pegou e vestiu a sua roupa, né? Passou o pó de arroz no rosto, nos braços, vestiu a sua roupa de indiana e foi então para o templo, né? Agora, parecida com uma indiana, ela ia poder então entrar ali no templo. Antes dela chegar na primeira sala, então, ela passou por uns sacerdotes que tinham ali, né? E eles então observaram ela e ela foi entrando. E tinha também assim um clima assim de escuro, não tinha muita luz lá dentro, eles sentiam assim um tipo de uma escuridão, uma neblina assim, só tinha umas luzes assim na parede, umas tochas acesas na parede, mas que não clareavam muito, né? Então era um ambiente assim mais para o escuro. Lá na frente, Amy pôde observar que tinha um trono alto assim, e lá tinha um ídolo sentado lá. Aí Amy pensou, deve ser aquele ali, o Deus dos indianos, é para aqueles então que eles vêm prestar culto. Aí Amy entrou numa outra sala, era uma sala suja, cheia de teia de aranha, muita poeira. Aí quando Amy entrou ali, ela se estremeceu toda e ela pensou, nossa, aqui é a igreja deles, aqui é o lugar que eles prestam culto. Ah, Amy achou tudo ali tão assim sujo, tão feio, e o Deus dele também, ela falou, e aquele ídolo deles que eles adoram, ele não é um Deus vivo como o nosso Deus, como o meu Deus, né? Ele não pode ouvir e nem atender às orações do povo. De repente, quando Amy estava assim nos seus pensamentos, ela ouviu uma música estranha, um barulho vindo de uma outra sala. Aí ela foi bem quietinha lá para ver então o que estava acontecendo ali. E dentro daquela sala então, ela pôde ver 8 meninos. Mas nesse exato momento, um homem grosseiro a empurrou para fora e mandou então que ela saísse dali do templo. Amy então foi embora e ela foi se perguntando, quem será que eram aqueles meninos? O que eles faziam naquela escuridão? Amy não teve a resposta logo de imediato. Ela foi ter a resposta só no dia que, novamente disfarçada, ela acompanhou então as pessoas que iam indo agora para um novo templo, para um outro templo. E ela foi acompanhando aquelas pessoas. Na frente das pessoas ia uma grande carruagem de madeira. E dentro daquela carruagem tinha um enorme ídolo. E junto do ídolo, ao lado assim do ídolo, tinha 12 meninas, entre 4 e 10 anos. Umas meninas bonitas, com flores assim no cabelo, com os vestidos bonitos de seda, roxo. E elas estavam bem arrumadinhas. Mas Amy pôde observar que os olhos da menina estavam cheios de medo. E os olhos eram os olhos tristes. E quando a carruagem então atravessou os portões do templo, que foi entrando lá para dentro do templo, as meninas se voltaram para trás e ficaram olhando com os olhos aterrorizados, procurando entre a multidão como se estivessem procurando os seus pais. Aí depois os portões se fecharam e elas foram então lá para dentro do templo. Aí Amy pensou, elas acho que vão ser prisioneiras. Elas foram tiradas de suas casas e suas famílias. Amy sabia que elas iam se tornar escravas ali dos sacerdotes. E elas seriam preparadas para uma vida cheia de pecado. Elas iam fazer coisas más, coisas erradas,
que para o povo da Índia não era pecado, porque fazia parte da religião deles. Isso, então, Amy ficou pensando. Foi o que ela imaginou isso tudo. E Amy ficou se perguntando, onde será que os encarregados do templo encontraram aquelas crianças tão lindas? Elas teriam sido raptadas ou elas teriam sido compradas? Amy sabia que não há Deus como o nosso Deus. E com a ajuda dele, ela iria saber mais sobre as crianças ali do templo. Será que Deus queria que Amy falasse para as crianças sobre o seu amor? Será que Deus poderia salvar aquelas crianças? Sim, com toda certeza, né? O nosso Deus é mais poderoso que todas as artimanhas que Satanás pode levantar contra as nossas crianças. O Senhor Jesus, ele morreu lá na cruz, mas ele ressuscitou, né? E para que todo aquele que nele crê seja salvo. Por isso que ele ressuscitou, para que todo que nele crê seja salvo. E o seu sangue ele derramou para poder limpar então todo o nosso pecado. E Amy então orou pelas crianças. E o mesmo Deus que respondeu a oração dela lá atrás, quando ela era menina, que ele disse não para ela na sua resposta, mas ele respondeu a sua oração lá na sua infância, vai revelando então o seu plano passo a passo para Amy. Então, na próxima aula, nós vamos saber qual é o plano de Deus, qual é o plano que Deus tem, então, para a vida de Amy. Certo, crianças? Muito bem. Então, nós vamos de novo, espero que vocês já tenham decorado os versículos que nós temos passado para vocês, tá? E hoje nós vamos começar, então, um novo, que nós vamos estar aprendendo, decorando, então, nessa história da Amy, tá bom? Está em Lucas 5, 24, que diz, mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Então, esse versículo está na nossa Bíblia, tá, crianças? Não pense que não, mas ele está aqui na nossa Bíblia mesmo, lá em Lucas, né? 5:24. Para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. O Filho do Homem que é Jesus. Só Ele, então, tem o poder de perdoar os nossos pecados. E Ele pode limpar o nosso coração e perdoar todos os nossos pecados, se nós assim o reconhecermos como nosso Salvador. Certo, crianças? Vamos orar, então, para terminarmos o nosso momento da história. Obrigada, Jesus querido, por mais este tempo que podemos passar na Tua presença, ensinando aos nossos pequeninos a Tua palavra. Ó Deus querido, eu os coloco cada um no Teu altar de graça, que o Senhor cuide e abençoe a vida de cada um dos nossos pequeninos, livrando de todo o mal, de todo o perigo, e que eles possam confiar que o Senhor está cuidando dele a cada instante. Nós oramos assim agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém.